Olá, estamos aqui hoje continuando com a série de entrevistas dos candidatos nessa eleição que acontece já no próximo mês, está chegando a hora e hoje nós vamos avançando com candidatos ao governo. Quem está junto conosco aqui é André Moreira, ele que é do PSOL, que vem conversar com a gente, responder a perguntas da produção, perguntas das entidades e também a pergunta do nosso convidado que está aqui hoje, que é o Wilker Carvalho, que é do Portal 27 e é o nosso convidado nesse programa de hoje. Então vamos começar, candidato, dando 2 minutos para o senhor se apresentar e falar já algumas propostas que tem para o governo do Estado do Espírito Santo. Então, bom dia, boa noite, né? Boa noite, Ricardo, boa noite, Wilker. O PSOL é um partido socialista, partido de esquerda, que não tem vergonha de dizer que é socialista de esquerda e que, por ser socialista, defende o serviço público como instrumento fundamental da garantia dos direitos sociais e dos direitos das pessoas. A gente tem um programa voltado para a defesa de direitos humanos, para a defesa de direitos sociais e especialmente para 80% da população capixaba que é usuária do serviço público, na saúde, na educação. Todos nós somos usuários do serviço público de segurança, né, mas também na cultura, em toda a área do serviço público. Nosso programa tem esse compromisso, fortalecimento do serviço público, porque é o serviço público que garante direitos a essa população. Por outro lado, para garantir o serviço público, nós precisamos fazer uma mudança fundamental no modelo de desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, que até hoje está fundado nessas empresas que vendem matéria-prima de baixo valor agregado, pagam maus salários, poluem demais, usam muitos recursos públicos e dão pouco retorno em matéria de distribuição de riqueza. Então, o PSOL vem propondo uma alteração muito específica no modelo de desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Denunciamos algumas questões de mau uso dos recursos públicos, de desvio de verba que deveria ser de serviços essenciais como educação para cobrir rombos aí da administração. E nesse sentido, Ricardo, a gente propõe uma mudança muito radical no processo de desenvolvimento econômico e na relação que se tem hoje no Espírito Santo com o serviço público, para a gente poder garantir uma forma de governar sem oprimir a população. Pois bem, candidato, agora nós temos, a nossa produção fez algumas perguntas, estão nesse envelope aqui, eu gostaria que o senhor escolhesse um para a gente poder abrir, ver qual é o tema e qual é a sua posição sobre esse tema, que são vários temas: educação, saúde, infraestrutura, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social. E a pergunta que tem aqui é sobre desenvolvimento econômico. Vamos lá. Guarapari é hoje o município com a menor participação no bolo do ICMS per capita no Espírito Santo. O que o senhor pretende fazer para viabilizar os projetos necessários para o crescimento do município com poucos recursos agravados pela crise econômica? Você sabe que a gente tem um problema sério chamado Emenda Constitucional 95. Essa emenda constitucional retirou dinheiro que deveria ser utilizado para o desenvolvimento, especialmente para infraestrutura, investimentos, para garantia da educação e tudo mais. Então a gente tem um problema sério aí. Se a gente não revogar essa emenda constitucional 95, nós não teremos dinheiro, tanto em nível federal quanto em nível estadual, porque a gente depende muito também de dinheiro, de verbas federais para desenvolvimento de muitas das atividades, especialmente educação e saúde. A educação por conta do Fundeb, a saúde por conta do SUS, do Sistema Integrado, né? Então, assim, a gente precisa, essa é uma medida que a gente precisa trabalhar com os candidatos que forem eleitos para deputado federal e Senado, revogar essa emenda. Do outro ponto de vista, nós temos que mudar a estrutura de desenvolvimento do Estado do Espírito Santo para que a gente tenha condição, tenha recursos para fazer o desenvolvimento dos municípios e Guarapari é uma das áreas que pode, por exemplo, trabalhar melhor o seu turismo, porque Guarapari só tem turismo num determinado momento do ano, ficando o resto do tempo sem explorar as belezas naturais da cidade. Então a gente pode, com novos recursos, tanto desenvolver a indústria do turismo de uma forma muito mais ampla do que ela tem se desenvolvido, como criar outras estruturas de desenvolvimento econômico na cidade, porque também a cidade não tem obrigação só de estar relacionada ao turismo, né? Só que para isso é preciso dinheiro. E o dinheiro está minguando justamente porque foi muito mal gasto nos últimos 8 anos, no mínimo, né? Pois bem,
Agora quem faz a pergunta é o jornalista convidado, Wilcler Carvalho, ele que é do Portal 27. Wilcler, com você. Candidato, em outras entrevistas aqui, falei também com candidatos de esquerda e fiz uma pergunta que eu vou repetir para você também. Nós vivemos aí os últimos 13 anos do governo do PT, um governo dito de esquerda, né? E isso causou uma dificuldade grande, né? Até tivemos o impeachment da Dilma. A imagem da chamada esquerda estaria arranhada com esse tempo de PT. Tanto é que depois disso surgiu o PSOL, né? Um partido, uma esquerda diferente. Como está sendo para você e os outros candidatos, já perguntei, candidatos de esquerda, conquistar o eleitor, chegar para o eleitor explicar que o projeto é diferente, conquistar esse voto com toda essa imagem que nós vivemos nos últimos anos da esquerda no Brasil? Primeiro é preciso, Wilcler, falar que de esquerda mesmo, eu acho que nessa eleição tem PSOL e PCB. Você me desculpe a sinceridade nesse aspecto, porque não adianta você ter, por exemplo, socialista no nome e votar a favor da reforma trabalhista, como fez o PSB. Isso não é ser de esquerda. Ser de esquerda tem uma diferença que a gente pode trabalhar de forma muito clara, que é a ideia de que a esquerda trabalha pela maior divisão dos recursos que são produzidos, da riqueza que é produzida. Então, se você trabalha numa lógica de concentrar dinheiro na mão das empresas, você pode ser tudo no mundo, pode estar até escrito lá que é de esquerda, mas não é de esquerda. Um PTB não é um partido de esquerda, é um partido de direita, a pauta é de direita. Efetivamente, quem tem trabalhado é o pessoal. Agora, você tem razão. Por que usaram mal o nome da esquerda para projetos que, na verdade, são de direita, projetos que aumentaram o lucro dos bancos em detrimento da melhoria de condição social da população, por exemplo? Estou falando do lucro dos bancos, mas a gente pode falar do lucro do agronegócio, do lucro das empresas contra o interesse aí da população. Parece que tudo que é de esquerda ficou ruim. Mas a gente faz essa divisão. Esquerda, efetivamente, quem tem projeto de esquerda está pressupondo que a produção da riqueza deve ser dividida melhor com as pessoas, a economia deve estar voltada para o interesse das pessoas e não para o interesse das empresas, como tem acontecido agora. Então, vamos marcar essa posição. De esquerda é o PSOL, o resto todo é direita, centro-direita, com nome de esquerda, porque lá no passado o partido teve uma posição de esquerda, mas esses partidos todos se converteram a um projeto de direita, um projeto de defesa do interesse do sistema financeiro, né? Dando isenções fiscais para empresas que enriqueceram cada vez mais com as isenções, tirando o dinheiro que deveria ser tributo para tratar da saúde, da educação, do desenvolvimento da infraestrutura e botando no bolso das empresas. Isso não é esquerda. Pois bem, ao fim dessa pergunta e dessa resposta, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já, dando continuidade a essa entrevista com o candidato ao governo pelo PSOL, o André Moreira. É um instante só, nós vamos e voltamos. Estamos de volta, agradecendo a sua audiência. Lembrando que esses programas, eles são reprisados também. E a gente reprisa o programa, vamos conferir aqui, a gente reprisa o programa da segunda-feira, a gente reprisa no sábado, e o programa de quinta-feira a gente reprisa aos domingos. Vou passar aqui, ó. O sábado às 2 da tarde, esse programa de hoje reprisado. Então você pode estar vendo na reprise, sempre com oferecimento dos nossos patrocinadores, Armazém das Montanhas, Guará Máquinas, Reveste, Casa e Construção. Nessa série de entrevistas com os candidatos ao governo, nós conversamos com Carlos Manato, conversamos com Jaqueline Oliveira, que é do PT, o Manato é do PSL, Renato Casagrande do PSB, conversamos com Aridelmo Teixeira do PTB, a Rose Freitas confirmou, mas não compareceu, e hoje estamos conversando com André Moreira, ele que é do PSOL, candidato ao governo do Estado do Espírito Santo. Nesse segundo bloco, a gente começa o bloco com perguntas que foram enviadas pelos outros candidatos. Então, nós temos aqui perguntas dos candidatos, os outros candidatos fizeram perguntas, encaminharam, e nós temos aqui 3 delas para a gente poder abrir e ver qual foi a pergunta que foi feita. O envelope foi lacrado anteriormente. E aí vamos lá ver qual é a pergunta, e qual é o candidato e qual é a pergunta, né? Isso aqui estava lacrado mesmo, tem que pegar um maçarico para a gente poder abrir aqui. Vamos lá. Bom, a pergunta que nós temos foi feita pelo candidato Carlos Manato. Ele pergunta o seguinte: um dos planos do meu governo, disse Manato, né,
é dar mais condições de trabalho para a nossa Polícia Militar. Mas ao ler o seu plano de governo, André Moreira, fiquei preocupado com a questão da desmilitarização da polícia. O que o senhor pretende fazer com a nossa Polícia Militar? Pergunta de Carlos Manato para o senhor. Esse não é interesse só meu, não. Inclusive, vários policiais, especialmente os policiais da base, os praças, têm apego a essa questão da desmilitarização. A desmilitarização não é acabar com a polícia militar, é transformar essa polícia numa polícia civil integrada à atual polícia civil. Na verdade, é unificar as polícias, né? O sistema de hierarquia militar submete especialmente o praça a uma condição de trabalho, muitas vezes inclusive desumana. Um praça, para cumprir uma ordem, para deixar de cumprir uma ordem ilegal dada por um superior, corre o risco de ser preso. Não tem direito, por exemplo, ao habeas corpus. E isso é uma violação de direitos dessa polícia. Esse modelo de polícia militar, muitos países, os países que têm melhor modelo de polícia, não adotam polícias do modelo militar. A polícia militar ainda é um resquício da ditadura, é um resquício lá antigo do modelo do coronelismo, e essa polícia ela era tratada, e ainda é tratada, como uma polícia, um acessório do Exército. Eu acho que todo país democrático tem que ter uma polícia de natureza civil, com policiais que têm direitos garantidos. Os policiais, por exemplo, tiveram que descumprir a Constituição para fazer uma greve em 2017, porque estavam sem salário, com a perda salarial de mais de 28%. Se fossem civis, poderiam fazer a manifestação e a greve dentro dos limites que a lei permite, que a Constituição permite. Então, esse negócio de polícia militar, esse modelo de polícia está obsoleto, não interessa nem ao praça, não interessa à população que vive sob pressão também de policiais que, porque estão sob pressão dentro da caserna, oprimem também a população, como aconteceu agora em Jesus de Nazaré, né? Um evento ruim lá em que uma pessoa tomou um tiro numa abordagem totalmente inadequada, e essa polícia só serve para quem é dono do patrimônio e para os oficiais, aliás, para alguns, porque alguns oficiais também não gostam desse modelo de polícia. Pois bem, mais uma vez nós temos o Wilker Carvalho, que é nosso convidado aqui do Portal 27. É sua vez de fazer mais uma pergunta, Wilker. Candidato, somente hoje eu recebi 2 pedidos de pessoas pedindo para que eu arrumasse emprego para elas. Sim. Semana passada, mais 3. Eu não sou agência de emprego, né? Sim. Mas a gente está na mídia, as pessoas procuram e tal. Guarapari não tem uma agência do Cine. As pessoas de Guarapari precisam ou ir para Vitória, Serra, Carecica ou Anchieta. E uma das maiores preocupações do brasileiro é o desemprego. São 13, 14 milhões de desempregados. Qual a proposta do pessoal, qual a proposta do seu governo para a questão do emprego do brasileiro, do capixaba? Bem, a primeira coisa é que Guarapari ainda tem outros problemas, né? Guarapari está ilhado por conta daquele pedágio. A tal rodovia que seria feita entre a Barra, entre aqui e Vila Velha, né? Fazendo uma rodovia que não tivesse sob pedágio, não foi concluída. A promessa era que fosse concluída agora, né? A Barra do Jucuí e Guarapari. Guarapari não tem um terminal de Transcol, muito embora esteja dentro da área da Grande Vitória, da região metropolitana, o que dificulta ainda mais o morador daqui de conseguir um emprego, né? Às vezes é impeditivo mesmo de conseguir emprego ou de se manter empregado em algum local, porque vai ter dificuldade de transporte. A questão específica da empregabilidade, nós poderíamos pensar aqui em Guarapari, para não falar só do estado todo, o desenvolvimento de novas atividades, porque nós estamos lá presos àquele modelo de empresa, de grandes empresas, daqueles grandes projetos da década de 70, que empregam mal e vêm empregando cada vez menos, né? Muito embora tenham crescido, suas plantas já não empregam tão bem e não empregam tanto quanto empregaram no passado. E hoje nós temos que criar outras saídas. A gente pode pensar, por exemplo, Guarapari tem uma tradição pesqueira e uma vocação para isso. Vocês têm enseadas maravilhosas aqui, onde a gente podia estar trabalhando um modelo aí de piscicultura, aquicultura. Por exemplo, a gente poderia pegar os próprios crustáceos dessa região e estar desenvolvendo em forma de fazendas, né? De crustáceos aí que pudessem dar às pessoas que vivem da pesca nos períodos de defesa, ou até ampliando esse trabalho para outras pessoas que não têm tradição na pesca, mas aprendendo a fazer isso, para desenvolver essa atividade e essa ser uma atividade comercial que ajude a mudar
o perfil do emprego na área do município. Agora, para isso é preciso dinheiro, é preciso não deixar de recolher, por exemplo, dos cofres públicos, 1 bilhão e 100 que todo ano nós deixamos na mão das isenções fiscais. É preciso dinheiro para que esse dinheiro seja aplicado no bem da população e não para o enriquecimento das empresas. Pois bem, candidato, algumas entidades de Guarapari, em parceria com a TV Guarapari, fizeram perguntas também e está aí o envelope, o senhor escolheu uma delas, das entidades, é evidente que cada entidade tem um interesse, né, específico do seu segmento. Vamos ver qual é a entidade e qual é a pergunta nesse envelope que eu abro aqui agora. A pergunta é da HTG, que é a Associação de Hotéis de Turismo de Guarapari. Pergunta para André Moreira. O senhor tem algum projeto para o fluxo viário Vitória e Vila Velha e, quem sabe, Guarapari? Não, pois é, isso é uma... Vitória, Vila Velha, a gente tem tem a discussão sobre a quarta ponte. Nós acreditamos, na verdade, que a gente tem que usar o transporte aquaviário. A gente tem que integrar, recobrar aquele transporte aquaviário, reconstruir aquele modelo que foi abandonado, ninguém sabe por quê. Talvez por pressão das empresas de transporte que, para entrar no Transcol, impuseram o abandono do aquaviário, é isso que a gente sempre ouviu dizer. E nós temos que construir de novo o aquaviário para garantir o fluxo, porque é muito mais barato do que criar uma ponte, muito mais efetivo, porque é um modal interessante, do ponto de vista até turístico, né? É muito interessante que você tenha ali a lancha ou a balsa que possa se interligar com o ônibus e fazer com que a população circule ali entre Vitória, Vila Velha e Cariacica também. E para Guarapari, a construção de uma via que não seja pedagiada, isso é fundamental. O que tem feito com Guarapari é ilhar a cidade, isso é uma irresponsabilidade, porque a Constituição diz que não se pode colocar tributos quando você vai violar o direito de da liberdade de locomoção. Quer dizer, se você cria as duas únicas vias de chegada a Guarapari para Vitória estão barradas com tributos, você imagina o que é isso do ponto de vista do interesse do trabalhador que precisa ir para Vitória, o trabalhador que é um trabalhador autônomo, por exemplo, que precisa prestar serviço em Vitória e que vai ter que gastar o valor do pedágio ou vai ter que pegar uma condução que já estará mais cara por conta do valor do pedágio. Então, melhorar as vias, criar essa via que está prometida aí, efetivá-la para que Guarapari tenha a possibilidade de ter um contato por uma via não tributada para Vitória e integrá-la à região metropolitana de verdade. Então não adianta Guarapari estar só na lei na região metropolitana e, por exemplo, não ter um Transcol aqui, um terminal de Transcol que possa garantir a mobilidade do trabalhador daqui para ter trabalho em Vitória, na Serra, Cariacica, Vila Velha. Pois bem, ao fim desse segundo bloco, nós vamos no intervalo, voltamos já com o terceiro e último bloco, onde nós teremos, mais uma vez, pergunta do jornalista convidado. Vamos ter um tempo para que o candidato também faça suas considerações finais e mais uma pergunta da produção. Um instante só, nós vamos no intervalo e voltamos já. Estamos de volta com a série de entrevistas, candidatos ao governo do estado. Essa é a última entrevista, entrevistamos todos os candidatos, só quem faltou aqui foi a Rose de Freitas, ela que tinha confirmado e não compareceu. E hoje nós estamos conversando com o André Moreira, que é do PSOL. Lembrando que se você não está assistindo agora ao vivo, né, nessa segunda-feira, aqui pela TV Guarapari, você está assistindo na reprise que acontece aos sábados dessa entrevista da segunda-feira, sempre às 14 horas. E na próxima quinta, dia 27, nós teremos também a última rodada de entrevista com candidatos ao Senado. Teremos o subtenente Assis, do PSL, às 22 horas, e às 22h30, Marcos Duval, do PPS. Nesse terceiro e último bloco, o candidato vai sortear mais uma pergunta da produção para abordar temas de interesse aqui de Guarapari em diversos segmentos. Candidato, mais uma. Opa, vamos nessa aí, ver o que tem nesse envelope, qual é a pergunta, qual é a situação que a produção da TV Guarapari apresenta para o candidato para que ele possa mostrar um pouco das suas ideias sobre turismo. Apesar de receber um grande número de turistas na alta temporada, Guarapari não possui um calendário de eventos que pudesse atrair visitantes na baixa temporada. O plano de governo do senhor prevê algum projeto nesse sentido, de fortalecer o turismo, principalmente na região de Guarapari? No fortalecimento do turismo, veja só, Ricardo, uma das funções que a gente tem quando a gente diz que nós temos que mudar o parque tecnológico do Espírito Santo
para sair desse modelo de indústrias poluidoras para um novo modelo de indústria, a indústria moderna, a indústria que eles chamam de 4.0, que é a indústria da informática e tudo mais, também é nos liberar para que a gente possa usar os recursos naturais do Espírito Santo, as belezas naturais do Espírito Santo, para gerar atividade econômica. E o turismo efetivamente é uma dessas atividades. Então, a gente tem que parar de poluir nossas praias, a gente tem que parar de poluir nosso ar para que a gente possa explorar turismo, que ninguém vai chamar uma pessoa para vir na sua casa e tomar banho numa praia que está poluída e que você sabe que a pessoa vai sair dali doente, com a doença de pele, alguma coisa. Então, o desenvolvimento do turismo é uma das bases desse novo desenvolvimento que o pessoal propõe para o Estado do Espírito Santo, mas um turismo sustentável. E aí, Guarapari, obviamente, já tem um histórico desse desenvolvimento. Agora, nesse caso específico do desenvolvimento de um calendário de festas locais, é o apoio à prefeitura municipal, né? É o município que tem que trabalhar as festas e pedir o apoio, e o Estado tem que garantir o apoio na área da cultura, né? A gente tem que estabelecer quais são os elementos culturais do município de Guarapari que podem virar festas, que podem entrar num calendário para que possam fomentar o turismo para a cidade. As belezas naturais nem se discute, Guarapari já é conhecida nacionalmente por conta disso. Então, e vamos voltar a falar, para tudo isso é preciso dinheiro. Então, nós não podemos dar isenção fiscal, por exemplo, para o setor atacadista no valor de 700 milhões de reais por ano e tirar esse dinheiro do desenvolvimento cultural dos municípios, porque esse desenvolvimento cultural, esse turismo, que não é só o turismo de negócio, é o turismo que a pessoa passa, consome, come a muqueca capixaba, vocês têm uma tradição bonita de muqueca capixaba aqui e de comida também de praieira, né? A gente tem aqui na região. Isso tudo precisa de dinheiro, e para ter dinheiro nós temos que mudar o modelo de exploração das atividades econômicas no Espírito Santo. Pois bem, nesse último bloco nós temos mais uma pergunta que o Wilker vai fazer, aqui ele que é do Portal 27. Candidato, qual é a proposta que o pessoal, a sua proposta para a questão da saúde? Guarapari, nós temos o prefeito querendo implementar um hospital, que ele sabe que sozinho não consegue manter, né? Gerir, custear, e a gente vê que é um problema que mesmo com o governador atual dizendo que tem dinheiro, tá, caixa organizado e tudo, a gente sabe que a saúde não está 100%. Qual a sua proposta para a questão da saúde do capixaba? Wilker, a primeira coisa que a gente tem que dizer é o seguinte: o caixa não está organizado. É mentira que o caixa está organizado. Se você pegar, tem uma denúncia que foi feita pelo Sérgio Majeski, que desde 2011, então pega o governo de Casa Grande e o governo de Paulo Artur, na verdade ele volta até 2009, na verdade essa prática, se tem tirado dinheiro da educação, do MDE, dinheiro de sala de aula para cobrir o caixa da Previdência do Estado. Só no último ano foram 700 milhões de reais retirados da educação para cobrir a Previdência. Se houve um superávit anunciado pelo governo de 330 milhões, significa que se você tirar os 700 milhões dos 330, nós temos quase 370 milhões de déficit real. Não tem dinheiro, isso é mentira. Quebraram o Estado do Espírito Santo com essa prática, com a prática de isenções irresponsáveis e com a prática de tirar dinheiro da onde não pode tirar, que é educação e saúde, para cobrir déficit de outras áreas. A gente não tem dinheiro. Mas é preciso o seguinte: depois daquela mudança toda que nós já falamos na outra pergunta, mudar o pátio industrial do Estado, melhorar a política de benefícios fiscais para dar benefício fiscal àquilo que gera efetivamente riqueza, para que a gente possa se apropriar dessa riqueza, nós precisamos descentralizar a saúde no Estado, criando estruturas no Sul, no Norte, na região serrana, e estruturas na região metropolitana. No caso de Guarapari, o que a gente tem que colocar é integrá-la de uma forma real à estrutura da região metropolitana, que tem que também ser diversificada e ampliada, mas com apoio à estratégia de saúde da família, porque é na estratégia da saúde da família que a gente consegue fazer com que a saúde do morador de Guarapari não precise da internação lá em Vitória. É preciso ter um hospital em Guarapari, e é bom que tenha, mas o melhor mesmo é que o morador de Guarapari não precise ser internado, porque a internação é cara, tem riscos, e a estratégia de saúde da família, na verdade, é mais barata e tem menos risco para a saúde do munícipe. Pois bem, candidato André Moreira, nós vamos chegando ao final do programa e nós temos mais 2 minutos para o senhor fazer as considerações finais dessa entrevista que é assistida aqui em Guarapari, todo o Litoral Sul, hoje a TV Guarapari também, com cobertura na Grande Vitória, com sinal HD digital.
é um espaço aberto para que os candidatos possam apresentar suas propostas e que o eleitor de Guarapari, que nessa eleição deve bater na casa de quase 70 mil eleitores, sim, possam realmente conhecer o candidato e dar um voto consciente. Sim, lógico. Acho que a nossa proposta é o seguinte: primeiro a gente tem que agradecer a oportunidade. Você sabe que nós temos 14 segundos de televisão. Enquanto a gente tiver um sistema eleitoral tão desigual, o maior prejudicado é o eleitor, porque é o eleitor que é o grande instrumento, é o grande sujeito do processo eleitoral. Ele é que vai decidir, ele é que precisa de informação, e aí, quando a TV Guarapari nos dá essa possibilidade de discutir aqui com o eleitor a nossa proposta, está garantindo uma igualdade que o modelo eleitoral não nos garante. Então a gente agradece muito isso a vocês. Quero reafirmar aqui o compromisso do PSOL com uma grande mudança no modelo de desenvolvimento econômico no Estado do Espírito Santo, uma mudança que vai ser feita gradativamente, substituindo o atual modelo por um modelo mais inteligente, menos poluidor, e que exija menos recursos públicos e que distribua maior riqueza. A distribuição da riqueza, a igualdade econômica e social vai reduzir violência, vai ajudar na redução dos problemas de saúde, e o nosso instrumento para garantir direitos para a população é o serviço público. O serviço público de qualidade, com servidores valorizados, com servidores públicos treinados, bem remunerados, é que vai garantir para 80% da população os serviços que são necessários para a vida, os serviços básicos, saúde, segurança, educação, cultura, todas as coisas que a gente precisa para uma vida de qualidade. A gente precisa melhorar a empregabilidade do capixaba para que ele possa, através do seu trabalho, melhorar a sua condição econômica. Para isso, de novo, empresas que paguem melhor e que a gente saia desse modelo de empresas que exportam só matéria-prima. Para esse modelo ser mudado, só o PSOL tem compromisso com essa mudança, e essa mudança você vai fazer no dia 7 de outubro, quando votar 50, André, PSOL para governo do Estado, e também votar nos nossos candidatos a deputado estadual e federal, Senado, que são os nossos camaradas que ajudarão o povo do Espírito Santo a fazer essa mudança nesse Estado. Pois bem, queria agradecer ao candidato, ao André, que é candidato do PSOL. Agradecer a você que acompanhou o programa junto conosco. Agradecer aos patrocinadores, Armazém das Montanhas, Guaramáquinas e Reveste Casa e Construção. E convidá-los a assistir também o último programa da série Candidatos ao Senado na próxima quinta-feira. Obrigado, Wilker, pela participação aqui do Portal 27. E a gente se encontra novamente na quinta-feira. Até lá, continue com a programação da TV Guarapari, canal 9.1, a TV que está sempre evoluindo com você.